Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem por aí. E essa é a quarta aula da série de aulas baseadas no estudo do livro do Deepak Chopra, As Sete Leis Espirituais do Sucesso. A proposta dessas séries é que elas tenham um caminho e uma ordem a serem seguidas, porque uma aula conecta na outra. Então eu sempre recomendo que essas aulas em formato de série que vocês sigam a ordem correta para vocês acompanharem o fluxo delas, tá? Eu sempre deixo a numeração das aulas no título e na descrição para vocês não se perderem. Portanto, se você caiu aqui nessa aula de paraquedas, eu recomendo que você comece pela aula 1 e vai assistindo 2, 3 e volte para essa. E pode deixar que eu vou deixar o nome das primeiras aulas aqui na descrição para vocês irem direto para elas, certo? Então vamos para a quarta lei espiritual do sucesso, que é a lei do mínimo esforço. A lei do mínimo esforço, ela é baseada na inteligência da natureza. Então, se a gente parar para olhar para a natureza, a gente consegue ver que a natureza funciona perfeitamente com o mínimo esforço. E tudo nela se transforma e acontece com muita facilidade, tranquilidade, sem nenhum controle e sem nenhuma ansiedade. E principalmente sem nenhuma resistência. Então, a grama, ela cresce através do mínimo esforço. A flor floresce pelo mínimo esforço. Os pássaros se esforçam para voar, para cantar. O peixe se esforça para nadar? Não, né? Ele simplesmente nada. E toda a natureza, ela vai cumprindo as suas missões de maneira leve, somente seguindo esse fluxo. E tudo funciona lindamente dessa maneira, não é mesmo? Por quê? Porque cada um vai no flow da sua essência, cada um está cumprindo o seu papel. Mas tá, e o ser humano? Qual que é a natureza do ser humano? Como o ser humano deve seguir para viver o mínimo esforço? É da natureza do ser humano o poder da criação e da materialização das coisas através do mínimo esforço também. Porque nós temos campos eletromagnéticos, nós temos magnetismo. E isso faz com que a gente tenha esse poder de trazer as coisas para a matéria, de criar as coisas. Inclusive porque nós, diferente de todas as espécies, a gente tem o poder da imaginação e do raciocínio. E isso facilita ainda mais o nosso poder de materialização. Então basta existir uma ideia na nossa cabeça e a gente intencionar, colocar energia e magnetismo naquilo e aquilo se materializa. E muitas vezes aquilo que a gente chama de nossa, um milagre aconteceu, não foi um milagre, foi a manifestação da lei do mínimo esforço na sua vida. Porque é bem assim que acontece, né? Quando a gente se alinha com essa inteligência da natureza, quando a gente se sintoniza com essa energia, com o nosso projeto, com a nossa essência, a gente acessa aquele lugar da potencialidade pura que a gente falou na primeira aula e a gente faz uso dessa lei do mínimo esforço. E aí é normal às vezes as coisas acontecerem mesmo rápido, instantaneamente, levemente, como se você pensasse e aquilo já está se materializando. Eu até queria te perguntar, por acaso vocês já viveram essa experiência de materializar algo rápido, instantaneamente quase? Eu lembro de uma época que eu estava precisando de um tênis, né? E aí eu ficava pensando, nossa, preciso de um tênis, meus tênis estão velhos, preciso de um tênis. E em questão de tempo, pouquinho tempo depois, eu recebi uma mensagem da minha sogra falando: Ô Norinha, eu tenho um tênis aqui para te dar, sem eu ter pedido nada. Então, isso é um exemplo para vocês entenderem como muitas vezes a lei do mínimo esforço está acontecendo na nossa vida e a gente nem percebe, né? A gente chama aquilo de milagre. E o que é essa inteligência da natureza? Essa energia? É a energia do amor, da essência. É isso que move a natureza, é isso que move o mundo, que move o universo. E essa lei ela só acontece quando você está nessa frequência. Porque quando você está na frequência do controle, da resistência, de querer controlar tudo, de ser movido pelo ego,
você está desperdiçando energia, você está interrompendo aquele fluxo que a gente já falou aqui na segunda lei, que é a lei do dar e receber, em que você acaba impedindo ali que a natureza se manifeste através da sua inteligência e ali através da sua energia, que é a energia do amor, né, do dar e receber, desse fluxo mesmo. Então vamos lá. Vamos pensar em nós, seres humanos. A gente é uma grande fonte de energia. Então a gente pode gerar energia, a gente pode armazenar energia e a gente pode oferecer essa energia, certo? Quando a gente começa a entender essa lei de uma forma mais clara, a gente começa a entender como que funciona esse mecanismo, que é possível colocar a prática da lei do mínimo esforço em movimento, porque a gente vai utilizar da nossa energia somente para o que for da nossa natureza. E o que é a nossa natureza? A nossa essência. Então, tudo que for sintonizado com a sua alma, com o seu projeto de vida, tudo que for para o bem, o bom, o belo e o justo, para você e para o outro, para o mundo, toda vez que você colocar energia nisso, isso vai se materializar. E muito provável que isso se materialize através da lei do mínimo esforço. Então, o grande exercício aqui é esse. É você olhar e ver aonde você está colocando a sua energia. É no seu orgulho? É no seu controle? Na sua resistência com as coisas? No seu apego com as coisas? Então, como que a gente pode colocar essa lei em prática no nosso dia a dia? São 3 coisas que a gente pode fazer. A primeira coisa é a aceitação. E eu sinto que muitas vezes essa coisa da aceitação pode ser distorcida ali com conformismo. E eu já falei para vocês sobre isso, sobre essa diferença, mas eu quero deixar mais uma vez muito claro que tem uma grande diferença entre a aceitação e o conformismo, tá? E aqui a gente está falando de aceitar. Aceitar as pessoas, as situações, os acontecimentos da maneira como eles estão acontecendo e se manifestando na nossa vida neste momento. Então é entender que o que está acontecendo na sua vida agora, nesse exato momento, está acontecendo porque é assim que deveria estar acontecendo. E se você começar a lutar, a resistir a isso, o que acontece? Você vai contra a lei do mínimo esforço. Entenderam? Então, ao invés de entrar em conflito, nessa luta, nessa resistência, experimente aceitar tudo isso que você está vivendo e que você está passando agora. Presta atenção, é no que está acontecendo agora. Entender que a vida é como é e não como a gente quer que ela seja, certo? Você pode querer que as coisas sejam diferentes no futuro. Isso, ok, né? Que ótimo. Se não tá legal agora, a gente quer que seja diferente. Mas e agora, nesse exato momento, aceite as coisas como estão. Por isso, por exemplo, se você tá chateado com alguém ou com alguma situação que está acontecendo na sua vida hoje, não se trata do que o outro fez ou do que te aconteceu, mas sim o sentimento que você está sentindo por aquela pessoa e por aquela situação. E o sentimento, ele é seu. Quem sente é você. E o que você sente não é culpa do outro ou culpa da situação. Entendem? Tudo que é seu é responsabilidade sua. E é nesse lugar de aceitar que você entende que a responsabilidade ela é 100% sua. Você entende que da mesma maneira que a responsabilidade é sua sobre o que você sente, é sua também a responsabilidade e o poder de transformar isso. A aceitação e a autorresponsabilidade, elas sempre andam de mãos dadas. E aí, isso nos leva à segunda prática, que é a gente colocar a autorresponsabilidade em prática. Então, o que é a autorresponsabilidade? É entender que a gente não tem que ficar culpando o outro
ou alguma coisa, né? Alguma situação que a gente está vivendo naquele momento. E nem culpar a si mesmo também, certo? Eu já conversei um pouquinho com vocês sobre culpa aqui, porque existe uma grande diferença entre culpa e responsabilidade. Então aqui não é sobre se culpar sobre as coisas que te acontecem, mas se responsabilizar por elas. Então, o exercício aqui é para você olhar para essa situação que você está vivendo. Primeiro, aceitar ela como é nesse momento e ver qual que é a sua responsabilidade para transformar isso que você está vivendo numa situação melhor. Qual que é a oportunidade que você tem nessa situação em que você se encontra? Porque no fim, tudo se trata do olhar que você tem sobre as coisas. Em todas as situações, sejam elas boas ou ruins. Todas elas moram oportunidades e moram aprendizados. É aquela frase, nada se perde, tudo se transforma. A gente nunca perde nada. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Aliás, a gente sempre aprende. Então, é uma questão de interpretar, de analisar, de se observar. É olhar e falar, ok, eu me encontro nessa situação, eu aceito isso agora, eu aceito que isso é como é, e o que eu preciso nesse momento para minha evolução? E qual que é a minha responsabilidade para transformar isso numa coisa boa para mim? Como eu posso tirar proveito disso que eu estou vivendo? Como eu posso evoluir através disso? E daí a gente vai para a terceira prática, que é exercitar a indefensibilidade. É abrir mão da necessidade de ficar tentando convencer o outro do seu ponto de vista, é ficar nesse controle das coisas. E como o Deepak fala no livro, ele fala que é desarmar o seu espírito. Então, nesse momento, é para você desarmar o seu espírito. Se você parar para observar, quando a gente está indo contra essa lei do mínimo esforço, a gente passa grande parte do nosso tempo nessa luta de ficar defendendo as coisas, sempre com pedras na mão, defendendo as nossas opiniões, ficar tentando mostrar para o outro o que a gente pensa, o que a gente faz, é aquilo que é correto, é a gente que tem razão. Essa mania de estar sempre na defensiva, sempre na resistência. E lembra que quanto mais a gente resiste, a gente persiste. Então, acaba aquilo virando um ciclo, onde a gente fica nessa luta de convencer o outro, de convencer a vida. E isso tudo gera um grande gasto de energia. Energia que poderia estar sendo canalizada para outra coisa. Como, por exemplo, o que eu falei no começo. É usar a energia a favor da inteligência da natureza. É usar a energia a favor do seu projeto de vida, da sua essência, para que assim você consiga entrar nesse fluxo no mínimo esforço. Então, o exercício aqui, nessa prática, é você se permitir ser vulnerável. É você desistir de ter que ficar provando tudo para todos, ou ficar tentando convencer os outros das coisas. E até mesmo ficar tentando convencer a si mesmo das coisas. Então, se permita estar aberta para todos os pontos de vista, sem se prender em nenhum deles. Experimenta colocar essas 3 coisas em prática no seu dia a dia. Então, aceitação, autorresponsabilidade e a indefensibilidade. É desarmar o seu espírito. E veja como você vai começar a se comprometer mais com o caminho da não resistência, da liberdade, da alegria, da autonomia. É esse caminho em que a inteligência da natureza ela vai se manifestar naturalmente, sem esforço. E a sua vida ela vai começar a entrar nesse fluxo também. E aí vai ficar muito mais leve de realizar os seus sonhos, as suas intenções, porque você vai se sintonizando com a natureza, com a sua essência, você vai ocupando o seu lugar dentro desse sistema. Então lembra que eu falei do peixe, que ele não faz esforço para nadar? O pássaro não faz esforço para voar? Você, nesse fluxo, você não vai fazer esforço porque você vai estar na sua natureza.
você vai estar na sua espontaneidade. Então você vai estar assumindo a sua função, o seu lugar dentro de toda essa inteligência da natureza da qual você faz parte. Você vai ver que conforme você vai entrando nesse fluxo, as coisas vão acontecendo na sua hora, na hora que você precisa. E tudo isso vai se transformando, vai acontecendo sem resistência, sem esforço, tá? Com leveza, com facilidade. Existe ação, movimento, tá? Isso existe, mas não existe esforço. Também acho importante pontuar isso daqui para vocês sobre essa lei. Nunca é sobre ficar sentado na cadeira esperando cair do céu. A lei do mínimo esforço não é sobre isso, tá? Mas é fazer as coisas, o movimento ele existe, a ação existe, mas é o direcionamento de energia correto para o movimento correto, tá? Importante alinhar isso aqui com vocês. Então, essa é a lei do mínimo esforço. Ai, dá até um alívio falar dela, porque é muito bom quando a gente está alinhado com esse fluxo. E eu convido você a começar a praticar aos pouquinhos essa lei no seu dia a dia. Na próxima aula eu vou falar sobre a quinta lei, que é a lei da intenção e do desejo, que também está muito conectada com essa lei aqui do mínimo esforço. Então, aproveita e comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula, qual foi seu maior insight. E me conta para você como que vai ser praticar esse exercício de aceitação, de autorresponsabilidade e de indefensibilidade no seu dia a dia, para conseguirmos aí abrir mão da resistência e nos alinharmos cada vez mais com a lei do mínimo esforço. Então é isso, um grande beijo e até a próxima aula!